E no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira a gente começa aí com entrevista. Nós vamos conversar agora com a deputada estadual Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores. Ela vai nos falar sobre o PL 371 de 2020, que institui o programa Sorriso Saudável na terceira idade. Deputada Márcia Lia, seja bem-vinda ao nosso jornal. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos, muito bom dia a vocês, ao pessoal aí da TV Alesp, do Jornal da Alesp. É um prazer imenso falar com vocês e com os ouvintes do programa. Prazer é nosso, deputada. Agora, deputada, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte, né, no que consiste esse programa Sorriso Saudável na terceira idade. Olha, é um projeto de lei onde a gente cria um programa para atendimento da saúde bucal de pessoas idosas que residem em clínicas, abrigos, asilos, casas-lares, porque esse pessoal da terceira idade que fica nesses lugares onde a família normalmente os deixa para que sejam cuidados, não tem tido o atendimento necessário para a saúde bucal dessas pessoas. E a gente sabe que a saúde bucal, ela influencia diretamente na saúde geral do paciente, das pessoas, de uma forma geral. Então, segundo estudos que foram feitos, já a maioria das pessoas idosas que vivem nesses asilos, abrigos, casas-lares, tem falta de próteses, apresenta problemas graves decorrentes da saúde bucal debilitada, tem infecções, perda de dente, desnutrição. Então, são fatores que acentuam as dificuldades da saúde desse idoso. Então, de acordo com o nosso projeto de lei, as clínicas e residências geriátricas, elas ficam obrigadas a oferecer a seus moradores uma avaliação e um planejamento de tratamento odontológico já na admissão para acompanhamento individual de cada uma dessas pessoas que chegam a essas residências geriátricas. Como já é feito, né, com atendimento médico e com atendimento nutricional. Esse programa, ele precisa ser aplicado, deverá ser aplicado pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo que a fiscalização e a inspeção das clínicas será destinada a um Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e também ao órgão municipal de vigilância em saúde. E a proposta que nós fizemos, através do PL 371, prevê a aplicação de uma multa para os estabelecimentos que descumprirem a nossa lei e também para aqueles que reincidirem no descumprimento. Esses valores das multas serão revertidos em ações de saúde bucal para o SUS. A proposta está de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, constantes do Estatuto do Idoso e também da legislação relativa ao idoso no estado de São Paulo, que não foi regulamentado. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo, né? A humanização das relações, o acolhimento digno e multiprofissional. Então, a ideia desse projeto de lei é que os idosos não tenham só um atendimento da saúde física, do atendimento médico, mas também do atendimento bucal, que também é saúde. Agora, deputada Márcia Lia, entrando num outro assunto, como a senhora tem visto aqui os trabalhos do Legislativo Paulista, né? Estamos fazendo várias reuniões aí das CPIs, as comissões também estão a todo vapor. Eu gostaria de uma leitura da senhora em relação aos trabalhos dos últimos dias. Com certeza. Eu penso que a Assembleia Legislativa encontrou uma metodologia de trabalho que tem dado conta da gente atender aí a todas as necessidades que o governo do Estado de São Paulo tem tido para poder dar conta das emergências que estão aparecendo. Então, a gente tem feito votações de projetos online, as comissões elas estão funcionando também online, as CPIs, enfim,
nós temos tido uma gama de trabalho bastante eficaz nesse período em que nós somos obrigados a ficar em isolamento social. Nós já estamos numa situação gravíssima no Brasil e no estado de São Paulo. Hoje, a Folha de São Paulo estampa na sua capa que nós já temos 60.713 pessoas mortas pelo Covid-19. E que essa reabertura, que eu disse já numa outra entrevista que eu fiz com vocês, que do meu ponto de vista foi extremamente antecipada, né, fora do tempo, ela congestiona as UTIs. Em 13 capitais do país, nós temos mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. E o número de óbitos dobra em menos de um mês. Então, em menos de 30 dias, nós passamos de 30 mil para 60 mil pessoas mortas por conta dessa situação. No dia de ontem, o governador João Dória, ele disse que nós estamos muito próximos do pico, né, do platô. Agora, não é isso que os especialistas têm dito. Não é isso que a gente tem ouvido e visto no nosso dia a dia. Com a reabertura do comércio, eu fui há 2 dias atrás no centro da cidade, aqui na minha cidade, em Araraquara, porque eu precisava comprar um produto urgente, eu acabei tendo que sair de casa e fui. E eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que tem na rua, formando filas nas portas das lojas para comprar produtos que não são de primeira necessidade e que não são necessárias e que essas pessoas deveriam estar em casa. Então, a minha preocupação é muito grande, porque a curva, ela ainda não é descendente, ela é ascendente, e eu não vejo que a gente consiga controlar essa situação se não houver, de fato, um isolamento social que permita as pessoas ficarem nas suas casas, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas estão contaminadas por esse vírus. E a progressão, ela é geométrica, né? Ela não é uma progressão linear. Então, nós temos que tomar muito cuidado, permanecer em isolamento e controlar aí todas as ações para que a gente não tenha, de fato, o mesmo que já aconteceu nos Estados Unidos, que já tem quase 130 mil pessoas mortas. Então, é uma situação muito grave. E a Assembleia está trabalhando, nós estamos conseguindo dar conta das demandas e estamos aí aguardando, com saudade de todos vocês aí, com muita vontade de voltar ao nosso trabalho nos moldes convencionais, mas nesse momento avaliamos que a Assembleia cumpre o seu papel mesmo à distância. Deputada, a senhora é da região de Araraquara e a frente de atuação da senhora é sempre na questão da participação popular, reforma agrária, agricultura familiar. Eu queria que a senhora falasse um pouco do impacto, então, da pandemia nessas áreas de atuação da senhora e como essas famílias têm lidado, então, com esse momento de isolamento. Olha, a situação não está nada fácil. Fato é que no projeto de lei 350, que nós aprovamos há 2 semanas atrás, eu consegui colocar um artigo para que o governador João Dória, o governo do estado, permita às pessoas que produzem alimentos saudáveis, os agricultores, pequenos agricultores, os quilombolas, os assentados, os indígenas, os pescadores artesanais, aqueles que se organizam a partir de associações, de cooperativas, que eles tenham uma linha de crédito emergencial para que eles possam produzir. Porque muitos deles não têm recursos sequer para distribuir, para entregar os alimentos que estão produzindo. Eu conversei com o pessoal de uma cooperativa aqui próxima de Araraquara e eles me disseram que em algum momento eles já estavam passando o trator na roça porque não conseguiam colher os produtos, porque não tinham condições de entregar. E aí eu até questionei, eu disse, olha, será que a gente não consegue pegar esses alimentos e levar para
para as entidades que cuidam de idosos, de crianças abandonadas, para os hospitais, para onde, de fato, eles disseram: deputada, só que a prefeitura ou alguém vier buscar, porque nós não temos a menor condição de sair daqui, são quase 20 quilômetros distante da cidade, para levar esses alimentos para a cidade. Então, alguns, inclusive, a gente conseguiu buscar as verduras, os legumes, e passamos a demanda para que a prefeitura pudesse tentar ver se conseguia resolver a situação. Mas é uma situação muito grave que esse povo está vivendo, porque não tem... o auxílio emergencial chegou para alguns, não chegou para todos, e a gente vê muita dificuldade para as pessoas acessarem. Quase 700 mil pessoas ricas que não deveriam ter feito inscrição nesse auxílio emergencial de R$600 receberam, né? E aqueles que efetivamente precisam estão sendo bloqueados pelo governo federal. Assim, uma falta de competência, uma falta de controle que nós estamos vendo aí por parte daqueles que deveriam pegar o cadastro único e, de fato, conhecer quais são as pessoas que precisam efetivamente do auxílio emergencial. E os pequenos produtores, eles precisam do auxílio emergencial nesse momento. E eles também precisam dessa linha de crédito. Eu espero que o secretário da Agricultura, que o governador João Dória e que aqueles que são os responsáveis pela regulamentação desse PL 350 façam rapidamente, porque a situação ela chega à beira do caos. Agora, deputada, outro fator que é importante a gente discutir, a senhora falar um pouquinho, é a questão da sua região, Araraquara, né? Eu gostaria de saber se a população está engajada com a prevenção, com o isolamento social, com o uso de máscaras. Como é que está o cenário da região? Até porque o interior de São Paulo, eu acho que sofre um grande problema, que essas cidades maiores, elas são referências para pequenos municípios, né? Então, quando existe um aumento de casos, essas cidades elas acabam tendo uma maior demanda hospitalar. Eu gostaria de saber como a senhora tem analisado a sua região em relação a esses fatores. Olha, a cidade de Araraquara especificamente foi considerada a melhor cidade neste momento de pandemia, porque foi a cidade que tomou providências no primeiro momento. Foi matéria, inclusive, da Globo News, elogiando todas as atitudes que foram tomadas aqui na cidade de Araraquara. Mas nós temos outras cidades da região, como Ribeirão Preto, por exemplo, que nós estamos vivendo uma pandemia incontrolável. Nós estamos sabendo que já se fala em um lockdown lá em Ribeirão Preto, ou seja, no fechamento de tudo, que as pessoas sejam proibidas, de fato, de sair das suas casas. Aqui em Araraquara, apesar da gente ter pessoas contaminadas, já tivemos óbitos, a gente tem uma situação controlada, nós temos leitos de UTI, nós temos hospital de campanha, inclusive o nosso hospital de campanha tem sido referenciado para outros municípios da região. O prefeito ofereceu para que outros municípios que não tenham condições de dar atendimento aos seus pacientes, os pacientes estão sendo transferidos aqui para a minha cidade. Então, aqui em Araraquara, a gente tem um controle efetivo da situação, mas na região a gente tem algumas situações bastante delicadas. Rio Preto tem problema, Ribeirão Preto tem problema, e nós estamos aí observando. Rio Claro está com muito problema. A gente está observando isso e estamos tomando aí os encaminhamentos quando somos solicitados. Deputada, em relação às mulheres, né, a senhora é uma grande defensora delas e nesse momento de isolamento social a gente percebe que a questão da violência doméstica aumentou consideravelmente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso e das ações que a casa tem em relação e combate à violência. Bom, você tem razão, né? Nós tivemos um aumento de 45%, quase 50% do aumento da violência nesse período de isolamento social. As mulheres e as crianças estão sendo
vítimas aí dessa violência por conta de que muitos dos maridos perderam o emprego, estão nervosos e acaba espancando quem eles deveriam cuidar. E nós aprovamos nesse mesmo projeto de lei, que é o PL 350, um auxílio emergencial que o governo do estado de São Paulo vai pagar para as mulheres que efetivamente foram vítimas de violência, e também autorizamos que o governo do estado abrigue essas mulheres em residências, em hotéis, e dê condições para que essa mulher saia do ciclo de violência. E nós temos aqui na cidade de Araraquara, onde eu estou em isolamento, nós temos um trabalho muito eficaz com mulheres. Nós temos casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência, onde elas ficam acolhidas com toda a estrutura necessária para que elas consigam reorganizar suas vidas e elas consigam sair desse ciclo de violência. A Assembleia tem aí tomado as providências que nós entendemos que são necessárias, mas a nossa preocupação ela é muito grande, porque o aumento do feminicídio e o aumento da violência física, da violência emocional, da violência psicológica, da violência econômica, tudo isso aumentou muito nesse período de pandemia. Pelo menos os dados são alarmantes e são registrados por pesquisas que têm sido feitas aí por ONGs e por entidades que trabalham a questão da mulher no estado de São Paulo. Deputada Márcia Lia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa quinta-feira. A senhora volta logo aí, sempre com boas notícias e aí a análise da atividade parlamentar. Muito obrigado, viu? Meus queridos, muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Se cuidem, porque aí em São Paulo a situação está muito grave e vamos tomar todas as providências que forem necessárias para a gente sair rapidamente, se Deus quiser, dessa pandemia que está desorganizando a vida das pessoas, desorganizando a economia, desorganizando os controles dos programas sociais, enfim. Nós precisamos que isso passe rapidamente. Então, muito obrigado, um bom dia a vocês, bom trabalho e estamos à disposição. Valeu. Obrigada, deputada. Um abraço e bom dia. Esta foi a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, que participou do Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira.